Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tava desaparecida aqui no canal porque eu tava doente. Ainda estou. Até pela minha voz vocês podem perceber. Não sei se vocês vão poder ouvir direito, mas é o máximo que eu posso falar, né? O tom de voz. Eu comecei a ficar doente um pouco antes do segundo jogo do Brasil, que foi da primeira fase, mas não liguem que são as crianças aqui brincando no campinho, tá? Se eu falar muito, eu boto pra tossir. Por isso que eu não falei antes, entendeu? Aí a tosse hoje diminuiu mais, eu disse, não, tem que dar alguma satisfação. Pronto, aí eu fiquei doente um pouco antes do jogo do Brasil, né? E eu tentei postar aqui o vídeo, eu vou botar aqui um print, tá certo? Mostrando pra vocês que eu postei vídeo, mas o YouTube bloqueou, tá? Não sei por que do bloqueio. Assim que eu botei, que eu lancei no canal, meu esposo recebeu a notificação, porque ele é inscrito, né? Ele recebeu a notificação e disse que... Aí ele foi entrar. Quando ele entrou, aí apareceu lá, direitos autorais, não sei o que, FIFA. Eu não sei se foi porque no primeiro jogo eu gravei, né, minha rotina do dia, porque eu fui do centro do Recife, fui comprar da camisa do Brasil, tinha uma encomenda pra fazer de lacinho, tudo, eu tinha gravado tudinho, e o jogo do Brasil. De início eu pensei que tinha sido por causa de alguns palavreados, mas eu, assim que antes de lançar, na edição, eu fiquei reparando se tinha alguma palavra, né, mais assim, e não tinha. E mesmo assim tinha bloqueado. Fiz um segundo vídeo, no segundo vídeo também, por causa do jogo do Brasil. Então foi por isso que bloqueou, não sei o porquê. Até porque minha mãe assistia YouTube todos os dias, 24 horas se deixar. E ela viu pessoas mostrando o jogo, tudo, a televisão e tal. E se tá, minha mãe conseguiu ver, então não foi bloqueado, entendeu? Mas porque o meu foi bloqueado, eu não sei. E após isso, eu não consegui mais gravar, porque comecei com a dor na garganta. Após a dor da garganta, comecei a tossir bastante. E nessa tosse, comecei a ficar rouca. Eu tô rouca, ó, há dias. E aí eu tava rouca, aí eu fui, com o tempinho, fui melhorando. Quando eu fui melhorando, teve um dia que eu piorei. Minha voz sumiu de vez, praticamente. E então, desde então, eu tô aqui lutando para que minha voz volte, que essa tosse passe, mas não passa de jeito nenhum. Aí eu já tomei xarope de não sei de que, xarope pra tosse seca, xarope pra alergia. Eu já tomei remédio pra alergia, já tomei remédio pra gripe, já tomei, eu tava fazendo nebulização, tá? Porque eu tava com muita falta de ar. Qualquer coisa que eu fizesse era falta de ar. Aí eu não sabia o que eu tinha. Mas querendo ou não, o que me fez melhorar um pouco foi o remédio de alergia. Aí eu não sei se eu tô com alergia ou outra coisa, né? E que assim, eu já coloquei aqui no canal que eu morava numa casa em Pau Amarelo, tá? E nessa casa eu tive que passar 2 meses fora de casa, porque na época a mamãe teve Covid. Ela também ficou internada não sei quantos dias, ela ficou muito mal. E eu fui pra casa dela. Além dela estar com Covid, eu também, na época, o Thiago estava desempregado e não tinha nada em casa. Aí eu fiquei 2 meses fora de casa, certo? E nisso, Thiago foi comigo. Fui eu, as meninas e Thiago. E a casa ficou praticamente 2 meses fechada, totalmente fechada.
Com uma semana antes de eu voltar pra casa, Thiago voltou porque ele conseguiu um emprego nesse emprego que eu tava, né? E ele disse pra mim, ó, a casa tá cheia de mofo. Só que ele acordava de madrugada, chegava tarde da noite e ele não tinha como fazer a limpeza. Então depois eu fui pra casa. Quando eu cheguei lá, é porque eu tentei procurar aqui vídeos, né, de que eu filmei, que eu só tinha, parece que eu só fiquei 6 meses nessa casa. Se a dona da casa viesse com coisa, porque eu saí antes de 1 ano e tal, eu ia mostrar aqui, ó, porque Maria Alice só tomava banho de água mineral, porque ela tinha alergia à água do poço, que ela era água de poço, não chegava água da Compesa, né? Porque aqui em Pernambuco é Compesa. E nisso, eu não sei se o meu colchão, porque na época a minha cama, né? Ele e os travesseiros era de lá, né? Eu morava lá nessa casa e eu trouxe, né? Porque minhas coisas e tal. Eu limpei tudo, mas eu acho que não foi o suficiente. Porque eu acho que eu tô com alergia talvez à cama e o travesseiro, por causa do mofo dessa casa, tá? Aí, desculpa. Aí eu não sei se é por isso que eu fiquei doente. Porque, na verdade, depois que eu tomei remédio de gripe, tudo não passava, eu tomei de alergia, foi que tá melhorando. Vai fazer 4 dias, eu acho, ou 3, que eu tô tomando só de alergia. E ele deu uma melhorada, porque o de gripe não tava me fazendo melhorar de jeito nenhum. Tá escurecendo e eu vou ligar a luz. Espera que eu já volto. Continuando. Aí eu não sei se é devido a isso. Acredito que sim. Porque se o que me fez melhorar mais for remédio de alergia, acredito que seja alguma coisa referente à minha cama. Quem me segue lá no Instagram, eu botei lá que eu tava rouca, tinha hora que eu falava pro vô, falava, meu, como é que tu tá mal e tal, não sei o que. Eu até pedi dicas do que poderia comprar pra melhorar. Aí vai fazer 2 semanas que eu tô assim. E essa tosse não passa, entendeu? Melhorou bastante, mas não passou. Então, essa casa, aí eu perdi meus móveis todos, eu já mencionei aqui em outros vídeos, que eu perdi os meus móveis de festa, perdi várias coisas, meu guarda-roupa, que não quero nem mostrar pra vocês, mas o meu guarda-roupa, a porta tá arriada, tá horrível. Porque embaixo do guarda-roupa a gente não tem condições de limpar naquela base que tem embaixo. Essa parte que tava embaixo assim, por mais que eu passasse a vassoura, a gente não tem como limpar sabe, né? Na parte de baixo assim. E quando o meu esposo desmontou pra mudança, quando eu olhei, meu Deus do céu. Aí eu fiz o vídeo, tudo, porque eu passava a vassoura aqui, a situação do meu guarda-roupa. Eu acho que perdi, porque era muito mofo. A cômoda das meninas, as gavetas não fecham, tá arriando. Isso tudo devido ao mofo dessa casa que eu tive, que eu morava. Porque o meu guarda-roupa e a cômoda das meninas eu comprei na época que eu estava grávida. Então, a Alice tem 2 anos, era pra estar novinho. E não por falta de cuidado, né? E quando eu saí dessa casa, a mulher alegou dizendo que não, porque nunca mofou comigo e tal. Assim, mas eu passei 2 meses fora, a casa fechada. Quer dizer que eu não posso viajar, não posso não sei o quê, porque na época a mamãe morava em Caruaru, então eu tive que viajar. Não tinha como eu ficar vindo, até porque eu tava sem condições financeiras, entendeu? Aí perdi muitos móveis e agora perdi minha cama, né? Que eu tô dormindo no sofá, pra vocês terem uma ideia. Tô dormindo no sofá pra ver se melhora. Então, o jeito é comprar uma nova cama, mas tá difícil, tá meio complicado. Mas é o que eu ainda não tinha mencionado aqui, é que Thiago arranjou um emprego, tá? E graças a Deus,
por mais que esse emprego não seja um dos melhores, eu agradeço a Deus, sabe, por ele ter arranjado. Porque a gente tá passando muita dificuldade, tá? A minha luz foi cortada, não tinha comida, foi muito agoniante esse tempo que ele tava desempregado. Ainda passei uns dias na casa da minha mãe, porque não tinha comida, Duda teve que faltar aula. Então eu agradeço muito por esse emprego. Só que assim, Thiago sai de 10 horas da manhã daqui e larga de 1 hora da manhã lá. Então tá, e é de domingo a domingo, né? Aí ele vai trabalhar 6 domingos pra folgar um. Não tô reclamando assim, porque o pessoal pode chegar aqui e dizer, agradeço a Deus, eu agradeço muito, mas se Deus puder dar outra oportunidade de um emprego melhor, melhor ainda. Mas que realmente tá complicado o horário do emprego, tá? Porque é distante e é muitas horas trabalhadas. E a gente tem que aceitar, né? Porque de todo jeito a gente tá precisando. Porque tudo atrasando, tudo virando uma bola de neve. Então, sim, ele precisava muito do emprego e agradeço muito a Deus por isso. Só que eu também tô pedindo a Deus que ele arranje outro emprego melhor. Isso qualquer pessoa quer. O melhor pra você, pros seus filhos e tudo mais. Ai, graças a Deus, porque a gente passou muita dificuldade e eu agradeço por esse emprego. Então ele mal vai aparecer aqui, porque ele chegando, dormindo, acordando pra ir trabalhar de novo. E aí ele normalmente, porque assim, era pra ele largar de 1 hora, no início, nos primeiros dias ele tava largando de 1 hora, chegando quase 4 horas da manhã aqui. Aí a gerente até que ajudou ele, fazendo com que ele saia meia hora antes. Porque aí dá tempo dele pegar o ônibus lá em Boa Viagem. E em Boa Viagem ele pegar outro ônibus pra vir pra onde eu moro, né? Que é no Janga. E pra quem não conhece, aqui em Recife tem um ônibus da madrugada que se chama Bacurau. Por exemplo, os ônibus que vêm pro lado do Janga tem Pau Amarelo, Beira-Mar, Cujupá do Janga. Só que na madrugada só existe Pau Amarelo, Bacurau. Entendeu? Todos os ônibus que tem o Bacurau é não sei o que, Bacurau no final, que é o da madrugada. Só que ele só passa de 1 em 1 hora. Se você perder, você só vai pegar o próximo. Que no caso já aconteceu várias vezes. De ele chegar na parada, nada do ônibus de Boa Viagem, pro cais, que tem que pegar lá no cais. E nada de aparecer o ônibus e ele perder o daquela hora e só pegar outro, ficar lá 1 hora esperando no cais. Morrendo de sono, cansado, coitada. Mas se Deus mandou esse, eu agradeço. Entendeu? Mas pedir a Papai do Céu para um outro melhor, sim. Vou pedir sempre. Outra coisa... Deixa eu ver se eu me lembro. Era pra ter anotado. Quando eu fosse fazer o vídeo. Mas eu acho que é isso. Queria muito dar satisfações a vocês. Por que do meu sumiço? Porque o YouTube também me bloqueou nos meus vídeos. Porque teria vídeos antes, 2 vídeos anteriores que foi bloqueado da Copa. Infelizmente hoje o Brasil perdeu, né? Eu fiquei muito nervosa na hora dos pênaltis, eu não quis assistir os pênaltis. Eu fui pro quarto, fiquei muito nervosa, porque assim, a única coisa que o Brasil de esporte traz muita felicidade, mas é no futebol. O vôlei também, né? Porque o vôlei, o Brasil também está sendo um dos melhores e tem cada vez melhorado nos esportes. Mas querendo ou não, o futebol é o Brasil, né? Vamos dizer, é o principal esporte do Brasil. Fiquei muito triste porque minhas filhas não tiveram a oportunidade de saber o que é ser campeão da Copa do Mundo. Eu era menor do que Duda quando eu tive a oportunidade de saber, que foi em 1994. Eu nasci em 1987. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer, quando eu comecei a me entender de jeito, eu conhecer
o Brasil campeão. E infelizmente não foi esse ano que as minhas filhas puderam ter essa oportunidade. Mas vai vir mais 4 anos pra frente pra se prepararem e quem sabe dessa vez trazer o Hexa pra gente, né? Outra coisa, eu cortei meu cabelinho, tá? Uma amiga minha, a tia dela, eu chamo de tia porque ela é casada com o tio. Então, pra minha tia, mesmo que ela seja mais nova e tal, eu digo, aí eu fui pra loja da minha amiga, né, e ia dormir na casa dela. Aí quando eu fui pra loja da amiga dela, o salão de beleza da tia dela é bem quase de frente. E ela me deu de presente corte de cabelo, deu escova no cabelo e ainda pintou minhas unhas, que no vídeo que eu tenho fazendo centro de mesa natalino, tá lá minhas unhas ainda um pouquinho vermelha, meio já coisando, mas devido ao vídeo eu tive que tirar. Porque eu tive que usar acetona pra limpar o negócio, né? Então, modelinho novo de cabelo. E eu agradeço muito que ela me deu de presente. Até então, o Thiago não tava com emprego. E ela me deu de presente que disse que era pra eu melhorar mais, sabe? Por eu estar depressiva e tudo mais. Sobre a depressão, ainda tô depressiva. Querendo ou não, o Thiago começou a trabalhar agora, ainda tem um mês pra receber, aquele negócio todo, né? E então ainda tá meio complicado. Aqui que a gente consiga deixar tudo em ordem, sabe? Vai demorar um pouco. Mas eu sei que mês que vem já tem o dinheirinho da gente, já é muita felicidade. Então, assim, então melhorei bastante da depressão pelo fato dele ter conseguido emprego, de eu não estar mais passando por aquela situação. Que é, querendo ou não, sua filha querer uma coisa e você não ter, é muito, muito triste, sabe? E Duda cresceu tendo tudo, porque eu morei algum tempo com a minha, fiquei morando com a minha mãe até Maria Eduarda completar acho que 5 anos, um negócio assim. E ela tinha de tudo, porque querendo ou não, meu pai dava, minha mãe e tudo mais. E agora ela pedir uma coisa e você não ter, é muito ruim, sabe? Sei que muita gente pode dizer assim, mas você acostumou ela errado. Não, não acostumei. Acostumei como eu tenho condições, eu dar o melhor para minhas filhas. A partir que não tiver, é ruim, porque elas estão acostumadas àquilo. Mas Papai do Céu nunca me deixou na mão. Sempre que eu tava chorando aqui, pedindo a Deus, nem que seja por comida, chegava com a feira. Agradeço muito, muita gente, sabe, gente? Minha tia, amigas, mãe, tudo mais, tá? Então eu agradeço bastante. Então esse vídeo aqui foi meio que explicando o porquê do meu sumiço. Do meu sumiço. Sumiço. Do meu sumiço, tá certo? Eu ainda tô um pouco rouca, ainda tô um pouco doente. Se falar muito, eu fico tossindo. Por isso que eu não tava, sabe, fazendo nada pra não piorar. No Instagram ainda cheguei a falar uma coisa ou outra, porque são as histórias de segundos, só pra quem me segue lá, sabe, dar satisfação. Aqui não tinha como dar satisfação antes, porque realmente eu teria que explicar isso. Pra isso ia desgastar mais a minha fala e também o cansaço, entendeu? A minha coluna já. Então é isso, gente. Eu andei sumida por causa disso, que eu tava meio dodói, ainda com a voz voltando aos poucos, tossindo, que só Deus na causa pra parar essa tosse. Tô tomando a medicação tudo certinho, fazendo nebulização, fazendo tudo certinho, mas mesmo assim, não sei o que tá vendo. Aí eu falo, já tô ficando um pouco cansada. Mas é isso aí, tá, gente? Me desculpe pelo meu sumiço. Assim que eu melhorar, vou voltar a fazer vídeos. E se Deus quiser, agora eu vou dar pra fazer mais vídeos de receitas, né? Porque Thiago trabalhando, dá pra me comprar uma coisa ou outra. Ainda não vou poder fazer nada extraordinário. Porque aí, como eu disse, a gente ainda tem que equilibrar as contas. E depois eu vou mostrando pra vocês mais receitas aqui, tá certo?
aqui. E é isso aí. Um beijo enorme, desculpa e não deixe de me seguir se você tá aqui novo. Me segue agora, tá certo, gente? Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? E que eu esteja melhor pra conversar melhor e poder fazer mais vídeos pra vocês. Tchau!